Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como adicionar ou remover tempo de datas em JavaScript. Por falar em tempo, eu tô falando de adicionar segundos, remover segundos, adicionar minutos, adicionar dias, adicionar anos, adicionar meses em datas em JavaScript. Então beleza, aqui eu tenho um negócio pronto pra gente não ter que digitar e pra gente ter consistência de utilizar isso aqui tanto no browser, quanto no Node, quanto qualquer navegador. Isso aqui vai exibir da mesma maneira. Então, só para te explicar aqui o que eu tenho um documento HTML bem bobo aqui, sem nada, né, no caso. Tá só linkando um CSS, que é um CSS também bem bobinho, só para a gente exibir uma coisa aqui no meio da tela. E tá linkando também um script, que é esse script aqui. E aqui nesse HTML eu tenho uma div id root, né? E aí dentro desse HTML eu tenho um p date, certo? Class date. E daí aqui no script eu tenho uma função que formata a data no formato que a gente está acostumado de ver, né? Dia, barra mês, barra ano, e aí hora, minuto e segundo. Como eu te falei, isso aqui é só para a gente ter consistência entre o browser e o Node, mas sinta-se à vontade para utilizar o que você quiser. ToString, ToLocaleString, ToLocaleDateString, o que você quiser. Aqui eu só estou fazendo para a gente conseguir ver aqui de uma maneira consistente em qualquer lugar que a gente executar essa função. E aí, por fim, eu tenho uma função render, e essa função render, ela simplesmente pega uma string ou qualquer coisa que eu mandar aqui e renderiza ali na tela. Então eu salvei aqui e a gente vê oi aqui na tela. Que é essa função render aqui. Ela pega o class date, que é aquele P lá, e seta o inner HTML dele para o que eu enviar para essa função aqui. Beleza, então dito isso, o que a gente vai fazer aqui é pegar uma data de base aqui. Então vamos pegar, por exemplo, a data, vamos fazer aqui const string date igual a, e aí aqui a gente vai usar aquele formato de data ISO 8601, né, no caso. Então aqui a gente vai colocar o formato de data, a data em si, que vai ser, por exemplo, deixa eu colocar aqui para você ver melhor, 20/4/2019 às 10 horas da manhã, beleza? Só para a gente ter uma data assim fácil da gente adicionar ou remover coisas dela aqui. Então, essa data no formato ISO 8601 ficaria mais ou menos assim aqui para o Brasil, para o nosso fuso horário aqui. Então, 2019, 4/20, traço 20, e aí o tempo aqui vai ser às 10, 2.00, 2.00 e menos 03, 2.00, que é o nosso fuso horário aqui. Então, essa data aqui, se eu fizer uma data em JavaScript, const a date igual a new date, a gente vai ter aqui exatamente essa data aqui, string date. Se eu mandar, por exemplo, renderizar ali para a gente ver essa data na tela, render, format date, que é a funçãozinha ali para a gente formatar a data, date, a gente vai ver exatamente 20/4/2019 às 10 horas da manhã. Então, começando aqui, ó, imagine que a gente queira adicionar segundos nessa data aqui. Não existe coisa mais simples e eu tenho visto aí, nossa, códigos extremamente complexos para fazer uma coisa tão simples. Então tá, eu quero adicionar, sei lá, 10 segundos nessa data, eu simplesmente pego a data, né, no caso, deixa eu deixar o render aqui, ó, pra gente ir vendo ela na tela. Então, vou deixar formatado, format date, na tela ali, ó. A gente está vendo ela ali ainda, então aqui, ó, se eu quero adicionar segundos nessa data, eu vou fazer o seguinte, date.setSeconds, e aí aqui dentro eu vou utilizar o setter e o getter, né? Nesse caso aqui seria o setSeconds, e aí date.getSeconds, e aí mais o que eu quiser. Por exemplo, eu queria 10 segundos, mais 10 segundos. Então aqui a gente tem uma data com mais 10 segundos. Se eu quisesse, por exemplo, 59 segundos, 59 segundos. O interessante aqui é que se eu passar de 59, ele vai começar a mexer nos minutos aqui, ó. Então, por exemplo, se eu coloco 60, eu tenho 10 e 1, né, no caso. Se eu mandasse, por exemplo, 120, eu teria 10 e 2. Apesar de eu estar mandando segundos, não existe
10 horas e 120 segundos, né, no caso. Então, por isso, a gente está mexendo já nos minutos. E assim por diante. Eu posso mandar, sei lá, 3.600 segundos aqui, ele começa já a mexer na hora aqui, no caso. Beleza? Então, essa é a maneira de você setar segundos, mas não termina aí. Você pode, por exemplo, setar horas, setar minutos, setar anos, setar meses, enfim, o que você quiser. Então, por exemplo, aqui a gente falou dos segundos. Imagine que eu queira, por exemplo, adicionar, vamos supor, minutos. Então, .set minutes é a mesma ideia aqui no caso, né? Então, date.getMinutes mais, por exemplo, 1. Então, eu vou ter a minha data, né, aqui, mais 1 minuto, então 10 e 1 aqui no caso, né? Então, a mesma ideia. Se eu passar de 59 aqui, ó, que é 10 e 59, se eu passar para 60, vai ser 11 horas. Então, vamos colocar 60, 11 horas aqui. Beleza, tranquilo. E assim por diante. Eu não vou me estender aqui, porque a gente tem bastante coisa para falar aqui. Beleza, se eu quisesse minutos, se eu quisesse horas, então set hours igual a date.getHours. E daí, mais quantas horas eu quero. Por exemplo, se eu quero mais 24 horas, ele já mexeu aqui no dia, tá vendo? Ele virou a mesma data especificamente, só que mexeu no dia aqui, virou para o dia 21 ao invés do dia 20 que a gente começou aqui. Também não vou me estender aqui, a gente tem também da hora, a gente pode ir para o dias, né? Então, o dias em JavaScript vai ser date. Então, set date.getDate. E aí, por exemplo, eu quero mais um dia, continua a mesma coisa aqui, porque eu tinha deixado um dia aqui. Mas eu quero, sei lá, 30 dias a mais, ele vai virar um mês também aqui. Então, salvando, a gente tem 20/5, ao invés de 20/4, de 2019 na mesma hora, porque eu adicionei mais 30 dias aqui. Meses também é a mesma ideia, vamos lá para os meses. .set month. E aí, date.getMonth. Mais, sei lá, eu quero mais um mês, continua a mesma coisa. Mas se eu quisesse, sei lá, mais 3 meses, tá aqui, 20/7 de 2019, às 10 horas e tal. Beleza, o que falta aqui foi hora, minuto, segundo, estamos em meses, agora anos, né? Então vamos lá, set full year aqui, set full year, date.getFullYear. E daí mais, por exemplo, um ano, a gente tem 20/4 de 2020, mais 10 anos, 20/4 de 2029, e assim por diante. Então deu para você perceber, além desses que são os normais aqui, você também pode dar set milliseconds aqui, e daí você não vai conseguir ver, a não ser que eu coloque muitos milliseconds. Então, get milliseconds, você pode colocar aqui, sei lá, eu não sei quanto vai dar isso, mas eu adicionei uma certa quantidade de milissegundos aqui. E aí a gente está vendo aqui essa quantidade de milissegundos. Então, você viu que a gente manipulou isso utilizando o setter e o getter da data aqui, né? Então, set milliseconds e get milliseconds. Então, o que a gente faz basicamente é date.set alguma coisa, e aí dentro do date.set alguma coisa, eu vou fazer o date.get alguma coisa mais o que eu quero. E daí eu vou setar nessa data aqui, beleza? Então, bem simples. Uma outra coisa que eu poderia fazer aqui seria adicionar, e eu não gosto muito de fazer isso, mas você pode. Então, se você pode, vamos falar disso aqui. Você poderia, antes aqui de eu utilizar o new date, eu poderia escrever uma função dentro do prototype do date aqui. Então, por exemplo, eu poderia falar date.prototype.add_days, por exemplo, para adicionar dias, e eu vou escrever uma função aqui que recebe days, quantos dias que eu quero adicionar, e eu posso retornar days.setDate, né, que é days, dias, days.getDate, e mais a quantidade de dias aqui, então mais days. Então aqui eu escrevi uma função dentro de date mesmo. Só que, como eu te falei, eu não gosto muito de fazer isso, porque você tem que escrever numa função padrão do JavaScript, eu não gosto de fazer isso. Mas você pode fazer isso, então eu poderia falar aqui embaixo, date.addDays,
e mandar a quantidade de dias. Por exemplo, quero adicionar 10 dias nessa data. Você vai ver que já adicionou aqui, ó. E daí todas as datas que você utilizar agora com new date vão ter esse método aqui, add days, beleza? Então até aqui também tranquilo. Uma outra coisa que você pode fazer é criar a sua própria função de data aqui, né? Se você quiser. Também não gosto muito de fazer isso, eu prefiro muito mais escrever da maneira que eu estava te mostrando anteriormente, que é muito mais simples do que fazer essas coisas, como escrever no prototype, ou criar minha própria classe de data. Mas, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, class myDate igual extend date, e daí aqui escrever o meu método add days, que é a mesma coisa, adiciona dias. E aí, return days, eu vou receber aqui a quantidade de dias, ó, days. Daí, return these. Eu nem precisaria desse return aqui, a não ser que você vá pegar o retorno dessa função. Você poderia falar these.set date, these.get date, mais days, quantidade de dias. Percebe também que eu não estou checando aqui, né? Eu não estou checando se isso aqui é um número, se isso é uma string. Eu estou fazendo rapidão aqui. Convinha checar, né, se isso aqui está certo. Mas aqui, ó, eu poderia falar, ao invés de utilizar date, eu poderia falar myDate e vai continuar funcionando perfeitamente. Você está vendo aqui que eu estendi a date, né, no caso aqui, e criei minha própria classe que cria datas aqui. Então isso também é uma opção válida, também não vejo, eu acho que adiciona mais complexidade do que resolver problema, mas você também tem essa opção. Uma outra coisa também que você pode fazer, se você quiser fazer, e que é muito comum também em sistemas, é você pegar a diferença entre duas datas, né? Eu também acho isso bem interessante e a gente pode fazer isso dessa maneira. Deixa eu deixar minha string date aqui. E aqui, ó, eu não vou mexer mais com ela, eu vou começar com novas datas aqui. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, start. Minha data inicial. Aliás, minha data inicial pode ser aquela data ali mesmo. String date, eu vou fazer assim, new date, string date. E minha data final, const end igual a new date. E daí a gente pode colocar uma data, sei lá, com um mês a mais. Deixa eu colocar aqui um mês ou alguns dias a mais, tanto faz. Eu vou colocar com um mês a mais. Então essa é a data final, né, no caso aqui. Então aqui eu poderia pegar o resultado. Deixa eu ver o que eu... Nossa, eu coloquei um ponto e vírgula aqui. Então aqui eu posso pegar o resultado, const result igual a end date menos start. E daí aqui um negócio interessante. Vamos dar uma olhada no result aqui. Então a gente tem em milissegundos isso aqui, né? Então a gente tem realmente a diferença, mas a gente tem a diferença em milissegundos aqui. E daí o que a gente pode fazer com isso? Bom, bem simples. A gente pode fazer uma conta assim, ó. Por exemplo, deixa eu pegar, por exemplo, quantos dias tem de diferença da data inicial até a data final. Então, eu vou falar o seguinte, eu vou falar const days igual ao seguinte, vai ser result dividido por 1000, e aqui eu vou te passar um negocinho, tipo uma colinha, vai ficar fácil de você pegar isso depois, ó. Aqui, eu vou ter... Aqui, na verdade, no result, eu vou ter milissegundos, né, no caso. Então, aqui, eu vou ter segundos. Então, aqui, eu já tenho a diferença em segundos. Se eu colocar render na tela, pra gente ver, days, a gente vai ver isso em segundos, beleza? Então, agora, se eu quero ver isso em minutos, eu vou dividir por 60. E aí, aqui, eu tenho a diferença em minutos. Já já a gente manipula as datas aqui, você vai ver isso melhor, de uma maneira melhor. Então aqui eu tenho a diferença em minutos. Então vamos colocar isso aqui, salvar. Essa é a diferença em minutos. E se eu quisesse... Saiu um pouquinho fora aqui, deixa eu ajeitar. Ó. Vou colocar aqui ms, aqui, isso. Então aqui ms, aqui segundos, aqui minutos. E se eu quisesse ter a diferença agora no caso aqui vai ser horas. Então, horas, beleza. Então, vou deixar tempo aqui, time, só para você ver.
Para eu não precisar ficar manipulando isso aqui, eu tenho aqui a diferença em horas. Deixa eu voltar aqui. E daí, por fim, eu tenho a diferença em dias, se eu dividir por 24 horas. Então, essa é a diferença em dias. Então, você olhando, ó, a diferença dessa data para essa data são 30 dias. Beleza, vamos colocar um negócio mais próximo aqui para a gente ver. Ó. Por exemplo, aqui tá dando uma diferença de um mês, né? Eu vou manipular aqui, ó, os minutos. Eu vou colocar 10:30 aqui. E daí a gente vai ver aqui, ó, porque aqui deu dias, tá vendo? Mas deu um valor muito grande aqui. Então vamos voltar isso aqui para minutos, só para você ver melhor. Ó. A gente tem exatamente a diferença de 30 minutos. Se a gente quisesse milésimos de segundos, a gente só pegaria o result. Se a gente quisesse a diferença em segundos, a gente dividiria por 1000. Se a gente quisesse a diferença em minutos, a gente dividiria por 60. Em horas, a gente dividiria por mais 60. Em dias, a gente dividiria por mais 24. Então, a gente tem aqui a diferença. Se eu colocasse só um dia a mais aqui, ó, por exemplo, 21, a gente teria uma diferença aqui, ó, em dias. E isso aqui seria baseado mais ou menos em 30 minutos, né? No caso, fazendo essa conta que a gente fez aqui. Se você quiser arredondar isso aqui, você pode colocar to fixed. Aliás, vamos colocar... pode ser. Ponto to fixed. E aí você coloca quantas casas decimais você quer. Por exemplo, eu quero uma casa decimal, quero 2 casas decimais. E assim por diante. 3 casas decimais e assim por diante. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar esse código disponível para você em algum lugar, talvez no GitHub. Você pode baixar aí nos links aí do vídeo. E eu vou deixar aqui embaixo para você lembrar. Ó, vou deixar isso aqui aqui embaixo aqui. Então eu vou só criar essa variável data aqui, ó, const data igual a new date, string date, e daí a gente pode dar um render em alguma coisa aqui, por exemplo, vamos dar um render na data, render format date, data. E aí a gente vai ver ali que aqui a última coisa que eu adicionei foi 1 ano aqui nessa data. Então, mas só para você ver, ó, adiciona ano, adiciona mês, adiciona... Eu deixei 0 aqui para não ficar adicionando. Vou deixar todos com 0 aqui, só para você ver. Então, 7 seconds, adiciona segundos. 7 minutes, get minutes, adiciona minutos. 7 hours, get hours, adiciona horas. 7 date, get date, adiciona dias. 7 month, get month, adiciona meses. 7 full year e get full year, adiciona anos completos, beleza? Então é isso, pessoal. Vou deixar esse vídeo aqui sim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!